Saudações musicais a todos, eu sou Antônio César Totão e hoje vamos dar início ao encontro número 3 do workshop de iniciação musical da Escola de Música Center Music. Então são 4 encontros e esse aqui vai ser o terceiro. Na primeira hora eu estarei abordando alguns temas teóricos e depois no final trabalharei uma parte prática com cada instrumento aos quais eu leciono na Escola de Música Center Music. E a professora Jéssica Pinheiro também fará a mesma coisa, a mesma dinâmica com vocês, tá bom? Então a gente vai, aqui que não podemos deixar de falar, que esse workshop ele é produzido através dos recursos do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, edital número 02/2020, a qual veio a nos conceder recursos durante todo esse período de pandemia, todo esse período de luta que nós estamos travando, né, contra tudo isso que está acontecendo, contra esse vírus, né, todos contra o Covid, e que venha a vacinação, que a gente, que todos sejam vacinados e imunizados para que ninguém sofra e morra dessa doença, né, que infelizmente está acometendo a humanidade. E é uma coisa que já aconteceu, estamos passando de novo e vamos vencê-la, não é verdade? Então, dando início aqui ao workshop da parte 3, né, da nossa atividade. Hoje eu vou falar sobre experimentos para estudar as ondas sonoras, né, que é um ramo da acústica. Depois a revolução fonográfica e terceiro, no final, eu estarei fazendo uma demonstração com contrabaixo elétrico e o carrom, que é um instrumento de percussão, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. Experimentos para estudar as ondas sonoras. Então a gente vai voltar lá para o século XIX, né, meados do século XIX, onde lá um cientista chamado Thomas Young, ele começou a fazer, a pensar como fazer uma demonstração gráfica das ondas sonoras e de forma a conseguir explicar todas as suas ondulações analógicas, tanto de grave quanto de médio, quanto dos agudos, né? As vibrações sonoras em uma perspectiva gráfica e analógica, né? Que era o que ele buscava. Naquela época, ele buscava mostrar para as pessoas como que a gente podia desenhar as ondas sonoras, que são os hertz, aquele que a gente já tinha comentado, e que ele queria fazer isso na prática. Então ele preparou um experimento, ele pensou num experimento que depois foi concebido, né, pelo Leon Scott, que é o fonoautógrafo, que é o primeiro equipamento que conseguiu representar as ondas sonoras na época. Então, voltando um pouquinho, o Thomas Young ele idealizou um equipamento chamado de vibroscópio. E o Leon Scott ele construiu o fonoautógrafo com o objetivo de poder representar as ondas sonoras de uma forma analógica, gráfica e física. E eu vou explicar para vocês como funcionava esse fonoautógrafo. Então vamos supor, esse aqui como se fosse um cilindro de carvão muito fino, um carvão muito maleável, que ele colocaria nessa posição, certo? E aqui, peguei aqui um funilzinho, um cone, que faria esse princípio aqui, ó. Então esse aqui é um cone, ó, é um cone, um funilzinho normal, é um experimento que eu fiz, coloquei um diafragma, né, fazendo tipo um diafragma de papel. No meio dele eu coloquei uma agulha. Por quê? Porque o nosso amigo, ele começou a perceber, porque já estavam descobrindo o telégrafo, inclusive o Leon Scott foi um cara que conseguiu também desenvolver o telégrafo, né? E com a ajuda de outras pessoas, ele depois o Graham Bell, o telefone, e o Leon Scott ele percebeu
que quando você coloca um cone dessa forma, a qual ele consegue direcionar as ondas sonoras, e uma agulha na ponta, então quando você, vamos falar, vamos cantar uma música, né? Ele imaginou que ao cantar no cone, esse som transferiria de forma acústica, né, propagaria pelo diafragma, e o diafragma faria vibrar a ponta da agulha. E é exatamente isso que aconteceu. Ele começou a cantar e percebeu que a agulha vibrava. Daí ele pensou, então vamos pegar esse equipamento e vamos colocar num cilindro de carvão bem fininho, né, um carvão bem maleável, e vamos prensar essa agulha, e daí eu vou começar a cantar. Daí eu começava a cantar por esse cone, né? Daí numa manivela na outra mão ele começava a rodar. Daí o que estava acontecendo? As vibrações que a minha voz causava no equipamento, ela fazia com que a agulha vibrasse numa pressão específica, a qual ia marcando no carvão o desenho das ondas sonoras da voz da pessoa que estava cantando. E ele começou a fazer o estudo desses desenhos, né? Deixa eu só aqui. 1, 3. Vamos lá mais uma vez. 1, 3, 2, 4, 3, 5 e bora. Daí, ele começou a perceber que criava as ranhuras, né? Viravam sulcos dentro desse carvão. Então, praticamente é isso aqui, ó. Aqui é o carvão, aqui é a manivela e aqui é o equipamento de captação acústica que ele desenvolveu. Então, a pessoa cantava por essa extremidade, a agulha, o diafragma fazia vibrar a agulha e ele girava e ia gravando as ondas sonoras. Beleza? Então, esse é o princípio que ele idealizou. O intuito principal dele era estudar a forma gráfica que as ondas sonoras analógicas faziam no material que ele usava, ok? Bom, então, essa aqui é a representação da onda sonora gravada pela agulha no cilindro. Olha que bacana. Então aqui a gente tem aqui um desenho de uma onda sonora que foi gravada no cilindro, que praticamente, se a gente olhar assim, ela deve ser meio médio, meio grave, né? Então ela tem essa representação, beleza? Esse aqui foi o resultado da invenção do nosso amigo aqui, do nosso amigo Leon Scott. Bora. Daí, gente, olha o que aconteceu. O Charles Cross, esse camarada aqui, ele foi o cara que concebeu a ideia de que seria possível fazer o caminho inverso. Que na hora que você, por exemplo, gravou as ondas sonoras, daí ele teve essa ideia de que seria possível reproduzir uns sons fazendo esse caminho inverso, colocando a agulha com uma pressão menor em cima dos sulcos que estavam gravados. Ele teve a ideia de fazer um equipamento que, ao colocar a agulha nesses sulcos numa pressão menor, para não estragar aquilo que já estava gravado no suporte, né? Daí ele começou a girar, né? A ideia era girar novamente o cilindro. Daí, eureka, começou a sair aqui, ó, nesse cone, o som que estava gravado. Daí foi a maior revolução naquela época. Eles perceberam, puxa vida, a gente pode gravar e reproduzir os sons. Só que o Charles Cross, ele não concebeu o aparelho, ele não chegou a fabricar o aparelho. Adivinha quem conseguiu fabricar esse aparelho? Nosso amigo Thomas Edison. Ele aprimora a invenção do Charles, registra a patente do aparelho em 1878, batizando
aquele fonautógrafo, né, que tinham concebido, vibroscópio, ele batiza de fonógrafo. É o equipamento que grava e reproduz os sons. E foi uma invenção maravilhosa. Um ano antes dele patentear, ele demonstrou na prática que era possível. Em 1878, ele patenteou no nome dele a invenção do equipamento. O primeiro equipamento de gravação e de reprodução da história. Porque antes, como que a gente conseguia registrar as músicas que as pessoas gostavam? Pela partitura. Não havia um suporte tecnológico que fosse capaz de fazer tocar de forma analógica as músicas que as pessoas gostavam naquela época. Precisava sempre de um músico. Então colocava a partitura na frente do músico e o músico executava a canção, né, para a corte, né, na taberna, onde for, onde ele estava. E o Thomas Edison, baseado nas invenções que já tinham feito, ele teve esse start, se aprimorou de algumas ideias e construiu o fonógrafo, que nada mais é, praticamente é o mesmo princípio do Leon Scott e do Thomas Young, a mesma ideia. Aqui ele colocava os cilindros e aqui o alto-falante, exatamente do mesmo jeito como foi concebido. Ele só foi bem oportunista, ele pegou e patenteou o nome dele. Daí, o que ele começou a pensar? Gente, tem um aparelho que ele grava e que ele toca. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer um aparelho que só toca. Daí, esse trabalho de gravar, eu faço a minha fábrica de gravação. Então, com o passar do tempo, o fonógrafo deixou de gravar. Ele passou a ser utilizado só para reproduzir. E o nosso querido Thomas Edison, para ganhar um dinheirinho a mais, ele começou a gravar os artistas e vender esses cilindros, que chamavam cilindros Edison. Então, vamos supor, cada um desses cilindros aqui, né, era uma música. Exatamente isso. Eu vou comprar um cilindro Edison para mim ouvir Chopin. Daí vai lá, o camarada lá tocou Chopin, gravou. Daí ia lá na loja do Edison e comprava um cilindro Edison. Daí começou a acontecer uma coisa muito interessante. É o início da revolução fonográfica, com a concepção e a fundação da primeira gravadora, que nada mais é que a Edison Record. Foi a primeira gravadora no mundo a produzir, a gravar os artistas e fazer com que todo esse trabalho que você poderia fazer em casa, entrou um terceiro na jogada, que é a gravadora. E começa a revolução fonográfica. É isso que o Edison fez. A partir dele, surgiram outros. O fonógrafo, ele foi substituído, com o passar do tempo, pelo gramofone do Bell. Porque ele desenvolveu uma forma de que eu conseguia gravar, por exemplo, um cantor. Gravava numa matriz, né? E daí eu pegava um disco, por exemplo, que normalmente lá no começo, né, eles utilizavam material goma laca. Daí o Bell, ele começou a gravar os discos prensando a matriz na goma laca incandescida, e ele prensava a matriz daquilo que já estava gravado na matriz, igual fazer uma impressão, igual um carimbo, vamos dizer assim, né? E ele prensava e surge o disco. Com o surgimento do disco, que tem uma característica mais bacana, dá para você colocar numa capa, né? Que vamos supor assim, é o vovô do CD, né? Daí começou a acontecer o seguinte, começou a acontecer a integração de algumas artes. Então nós temos o disco, que é a arte musical, que é uma linguagem musical, né? Que é uma linguagem artística, e temos também
visual, né? A arte visual acontecendo, porque a gente tinha que colocar a capa do disco para o disco caber dentro. Daí as capas começaram a ser obras de arte muito bacana. Fazia parte da expressão daquilo que estava dentro. Então, você, por exemplo, você tinha um disco aqui do Pixinguinha, olha só, Clementina de Jesus, né? E o João da Baiana, né? 3 grandes músicos aí do comecinho do século, né? Começaram a gravar lá por 1920, 1930. Então, poxa vida, a gente precisava, né? Não ia vender só o disco bolachão, né? Que naquela época já não era nem mais de goma lacra, né? Já era feito de cera de carnaúba. Então a gente tinha que colocar ele numa embalagem. Daí eles pensaram, que tal fazer uma capa bem bacana para a embalagem do disco? Daí eles começaram a bater uma foto, já tinha fotografia, colocava encarte, depois colocava uma contracapa, tinha a letra das músicas. E daí começou a surgir depois discos duplos, né, que eles abriam assim. E eram grandes obras de arte, né? Eles passaram a ter uma importância muito grande. A imagem que você via do disco na loja, por exemplo, já contava muito sobre o artista que estava aqui, ó, dentro do disco, né? Então aqui eu coloquei aqui um disco aqui do Pixinguinha, que é um trio que ele tinha com a Clementina de Jesus e com o João da Baiana, são, né, Clementina de Jesus, uma grande cantora, grandes músicos da época. E daqui do lado aqui coloquei aqui a capa do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, que é uma capa icônica, né? Que eles pensavam, utilizaram o prisma, né? Que Newton, né, descobriu o cromatismo de cores, né? Que as cores elas derivam de uma única só cor. Então começa a girar, a acontecer, né? Até coisas curiosas as capas do disco. Então a capa do disco conta muito sobre o artista que está lá dentro. Daí o tempo foi passando, essas gravações analógicas continuaram acontecendo e em paralelo surge a gravação magnética, que são as fitas cassete, que veio depois do disco. O disco foi o primeirão foi o disco. Depois começou a acontecer as fitas cassete, que nada mais é que a utilização do ferro em uma fita, a qual eles conseguiram, de forma analógica, codificar em os seus materiais dentro da fita. Eles criaram um código de frequência que era reproduzido através de diferentes concentrações de ferro. Então, quando era bem denso o ferro, ele fazia uma frequência. Quando tinha menos ferro, fazia uma outra frequência. E eles começaram a gravar dessa forma as fitas magnéticas, que depois acabou virando as matrizes das gravadoras. Então aqui entra o reprodutor, o aparelho, que no começo foi idealizado, era o vibroscópio, depois foi o fonautógrafo, o fonógrafo e o gramofone, que acabou com a ideia de você gravar. Daí surgem as gravadoras. Começa a revolução fonográfica. Daí as gravadoras começam a ganhar corpo, começam a receber investimento, a música passa, o disco acaba caindo no gosto do mundo todo. Todo mundo tinha disco, comprava, depois do gramofone veio a vitrola, por causa da energia elétrica, então não precisava mais dar corda, né, para o disco rodar, ou na época do cilindro, o próprio disco rodar. Então foi ligado, foi idealizado um motor elétrico, né, com bobina elétrica, para poder mover o equipamento e tocar as músicas que a gente gostava. Daí eu ia na loja lá e procurava um disco que a gente gostava e colocava lá para tocar. Daí, olha, para vocês perceberem que interessante, aquela agulha, né, do começo, desde a época do fonógrafo, do vibroscópio, ela foi substituída, né, por um bracinho. Então você coloca o disco no equipamento, coloca o bracinho, liga e ele começa a rodar. E as frequências que estão gravadas são transferidas para a agulha passa para o alto-falante e chega até nós, né? Nós somos receptores.
dessa fonte sonora que era o gramofone. Daí depois virou vitrola, eletrola e muitos outros. Foi chamado de picape e esse tipo de equipamento evoluiu muito até a chegada do CD. No final da década de 80, começo da década de 90, os discos de vinil acabaram sendo substituídos. E as fitas também. Então, no começo, as fitas eram enormes, foi diminuindo de tamanho. Os discos também, eles eram uma espessura gigantesca, e foi diminuindo a sua espessura também, até chegar numa maneira um pouco mais econômica de produzir esses materiais de reprodução fonográfica. Então, essa é um pouco da história. Daí, o disco de vinil, ele acaba sendo substituído totalmente, né? No meio da década de 90, já quase ninguém mais comprava, nem se achava mais disco de vinil para comprar. Hoje em dia, o pessoal está fabricando novamente, fabricando as agulhas, fabricando equipamento e voltando a fabricar os discos. Que no começo era feito de goma laca, depois seda de carnaúba, depois foi utilizado o vinil. Ah, por que foi utilizado o vinil? O vinil quebrava era mais difícil você quebrar o vinil do que quebrar os outros materiais que eram usados, né? Que eram muito mais delicados. E daí o disco acaba caindo em desuso pela tecnologia e hoje volta, né? Hoje as fábricas voltaram a fabricar vinil, a fabricar a vitrola. É muito, muito bacana essa volta, né, esse retorno do vinil, com todo esse charme, com esse glamour que esse equipamento possuía na época. E as gravadoras continuaram tomando, crescendo. Com a tecnologia, com a globalização, com a expansão da informação tecnológica de forma digital, hoje em dia é muito mais fácil, até mais barato para você produzir a sua música, né? Tem gente que acaba investindo nos equipamentos na sua própria casa e eles mesmos produzindo sua própria música, acabam estudando uma forma de distribuição para poder chegar a sua música às pessoas. Antigamente quem fazia isso era só as gravadoras, né? E hoje, né, acontece uma coisa que não é muito bacana para os compositores, para as pessoas que vivem da criação, que é um fenômeno da globalização também. Porque como você tem acesso facilmente às obras, o direito autoral, né, o dinheiro que os compositores, que os idealizadores da obra de arte deveriam receber pela reprodução das suas obras, não chegam mais aos artistas, porque não recolhem mais os impostos necessários para que chegue ao artista, porque perdeu-se o controle. Antigamente, né, você tinha um disco, cada faixa do disco tinha um número, que é o registro da música na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é onde registram as patentes e o registro das obras de arte. Por exemplo, o ECAD, que é o órgão que garante que aquela pessoa que está reproduzindo uma obra artística, garante que eles pagaram essa taxa, que uma parte desse dinheiro que eles pagam para o ECAD, que é um órgão de direitos autorais, esse dinheiro voltaria, né, ele entraria na conta do produtor e do criador da obra. Então hoje se perdeu um pouco isso, a quantidade de informação e a facilidade como as informações e as músicas e as obras são propagadas, né? Hoje você copiei o link, colei o link, gravei no meu celular, tá aqui a música gravada no meu celular e o artista não recebeu nem um centavo. Então tem todo a tecnologia traz toda essa facilidade, mas lá os compositores acabam não recebendo sua contrapartida como deveriam, né? Tranquilo? Quanto tempo nós temos, grande Anselmo? Estamos falando por 30 minutos. Beleza. Vamos agora, então. Eu espero que tenham gostado aqui das demonstrações. Essa foi uma demonstração. Eu quis principalmente falar como que foi a ideia da gravação analógica, como surge a primeira gravação. Espero ter passado bacana, compreendido através desse experimento que qualquer um pode fazer em casa. É um cone,
né, um funil, coloca um diafragma com elástico, cola uma agulha de dentro para trás, assim, ó, de dentro para fora. E se você fizer, pegar um cone maior e um diafragma com um material um pouquinho mais maleável, e você plantar, você vai colocar uma câmera bem sensível, você vai conseguir perceber que a agulha vibra. É esse o princípio que o do vibroscópio, a ideia do Thomas Young, lá atrás, lá em meados do século XIX, ele percebeu e foi o cara que foi fundamental para a gente estar aqui hoje com toda essa tecnologia de gravação. Beleza? Vamos para mais um próximo tema. Vamos falar agora, hoje vamos falar sobre o contrabaixo, que é um instrumento com frequências muito graves, que tem o objetivo, né, de trazer para a música um pulso melódico grave que, vamos supor, ele encampa o restante da canção. Ele traz toda aquela sensibilidade, a sensação que os sons graves têm e o nosso cérebro interpreta é diferente, como os sons médios dos sons agudos. O contrabaixo ele tem a característica de entrar as frequências por dentro do nosso corpo. Então, muitos especialistas falam que você não ouve o grave, você sente o grave. E o primeiro, o contrabaixo que foi concebido, surge no século XV. E um século depois, surgiu um camarada, um italianão lá, Domenico Dragonetti. Ele foi o primeiro contrabaixista virtuoso. Ele foi o primeiro contrabaixista a começar a compor por contrabaixo, trazendo e elevando o contrabaixo em outro nível. Depois, o contrabaixo acaba sendo utilizado, né? O contrabaixo tuba, por exemplo, que é um instrumento de sopro, ele acaba atingindo as mesmas frequências do contrabaixo de arco, que nada mais é como se fosse um violino gigantão, desse tamanhão assim, né? Com 4 cordas bem grossas e o arco. Então ele traz para a música aqueles sons bem graves. E também o contrabaixo dá para tocar com os dedos, que nós chamamos de pizzicato, que é o que foi depois absorvido pelo contrabaixo elétrico após a invenção do nosso Rickenbacker, quando ele começa a criar os captadores elétricos, surge a guitarra, e também, concomitantemente, surge o contrabaixo elétrico através dessa tecnologia inventada lá na década de 30. E eu vou demonstrar hoje aqui para vocês um pouco do contrabaixo elétrico, daqui a pouco. Então essa é um pouco da história do contrabaixo. Então ele tem essa característica rítmico-melódica de levar às pessoas o sentimento do grave, trazer essa sensação de peso da música, deixar a música mais densa e mais completa, tá bom? Agora, além do contrabaixo, eu vou falar de um outro instrumento, que é o cajón. Cajón como é derivado do espanhol, é cajón, né? J. O J tem som de R, né? Se pronuncia com R na língua espanhola. O cajón é muito interessante a história dele. Muitas pessoas pensam que ele é um instrumento novo. Não. O cajón é um instrumento afro-peruano que remonta desde o século XVI. Atinge seu apogeu no pico de popularidade em 1850. Então ele começa lá no Peru, né? Um instrumento afro-peruano, porque os descendentes, toda a América foi escravocrata. Então a cultura africana ela é muito forte, muito importante para o desenvolvimento da arte, da cultura, da sociedade da América toda. E no Peru, os nossos queridos africanos, eles trouxeram os batuques, as percussões, que era o forte, né? O forte dos africanos é essa maravilhosa capacidade de produzir ritmo, que é o que influenciou no mundo todo, e todos os estilos que a gente ouve tem bastante da cultura afro. Então, o cajón é um instrumento afro-peruano, então ele é desenvolvido
nada mais é do que uma caixa de madeira, inclusive o nome carrom significa caixa, é uma caixa de madeira com um tampo fechado, a parte de trás é aberta, tem um carrom aqui, já mostro para vocês, então ele tem um tampo fechado e atrás uma abertura de ressonância para colocar o microfone para onde o som propaga. E ele é uma caixa mesmo, uma caixa sonora. Quem olha assim para ele pensa que é um banquinho de bar, né? Mas não, é um instrumento muito importante. E ele atinge esse pico de popularidade e acaba sendo tocado no mundo inteiro. Um instrumento bem bacana. Eu vou começar a fazer uma demonstração aqui do contrabaixo e depois vou fazer um pouco aqui sobre o carrom. Hoje vai dividir, vai ser 2 instrumentos. Só lembrando, esses instrumentos que eu e a Jéssica a gente está explanando aqui no nosso workshop são os instrumentos que a nossa escola ensina a tocar, tá bom? Que a Center Music ensina. Então vamos lá primeiro pro contrabaixo. Deixa eu ligar aqui. Não ligou o teclado, deve ser algum mau contato aqui. Peraí. Peraí. Tá aqui, era pra estar ligado o teclado que estava ligado até agora. Ligou! Ligou o teclado. Vamos lá, vou pegar o contrabaixo agora. Beleza, esse aqui é o contrabaixo elétrico, tá? Contrabaixo de 4 cordas. Existem contrabaixos de 5 cordas, de 6 cordas, até de 7, né? Que é o instrumento responsável para dar aquele pulso de grave, né? Então ele basicamente tem o mesmo princípio do violão, da guitarra, se for pensar. É um instrumento de corda, trabalha com a tensão nas cordas e a ação tensora e as suas distâncias em cada lado que as cordas são presas, né? Então aqui temos as cordas soltas, nós temos aqui a corda Sol, a corda Ré, a corda Lá e a corda Mi. Aí, Sol, Ré, Lá, Mi. São as 4 últimas cordas do violão e da guitarra. E o contrabaixo acústico, né, também utiliza a base, a raiz é de 4 cordas mesmo, né? Eu desconheço que exista contrabaixo acústico de orquestra sinfônica com 5 cordas. Eu particularmente eu nunca vi. Então esse é o contrabaixo padrão. Então o contrabaixo a gente tem na prática 2 conceitos, né? O baixo marcação, a qual a gente fica repetindo a marcação da mesma nota, né? Por um certo tempo. E o baixo linha, que a gente acaba fazendo mais notas, né? Entendeu? Essa é o baixo linha. Mais rápido, né? E nada mais por exemplo, estou fazendo aqui 3 notas, né? Essas 3 notas equivalem a um acorde. Seria o Dó. Dó, Mi, Sol. Fazendo aqui assim, ó. Dó, Mi, Sol. Então, esse aqui é o 1º grau, 3º grau e o 5º grau de Sol. Então, em 3 notas, ele funciona, ele faz o pulso grave de um acorde apenas. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Daí, quando eu vou, por exemplo, para outras notas, faço algumas notas de passagem para cair em outra tríade de notas, né? E esse Fá, Lá, Dó é um acorde de Fá também,
3 notas que compreendem um acorde. Eu volto para o Dó novamente, faço uma passagem, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Ré. E esse Sol, Si, Ré é um acorde de Sol. Então o baixo é assim. Ou ele marca a mesma nota do acorde, ou ele pode marcar a nota principal do acorde e as outras 2 notas principais do acorde. Ou pode ser 3, ó. 4, 4, quer dizer, 2, 3, 4, pode ser 5, né? Daí já são outros acordes dissonantes que entram nessa concepção do contrabaixo. Então, o objetivo dele é rítmico melódico e trazer esse peso bacana que a música precisa. Muita gente fala, puxa vida, temos aí um conjunto que temos a bateria, que é o ritmo, temos o teclado e o violão, que são as frequências médias, e precisamos ter o contrabaixo para completar, que são as frequências graves, ok? Vou fazer aqui uma demonstração de alguns ritmos aqui. Vamos lá. Temos aqui. Então vou fazer aqui a demonstração da marcação, né? Do rock, por exemplo, que usa muito a marcação. O rock mais atual. Mesmo sendo a marcação, é bacana também no baixo, né? A gente poderia fazer, por exemplo, só de trocar de nota de uma vez só. Então você está lá tocando. Como eu fiz a opção de fazer uma passagem, né? Utilizando mais 2 notas até chegar a outra nota que eu preciso. Então eu tô aqui, ó. Faço o mesmo caminho de volta. Quando eu vou para a terceira nota, faço também. Posso usar também uma outra nota para fazer um contraponto aqui. Essa ainda na marcação, o punk, por exemplo, né? Ele usa, né? Aqui tá estourando um pouquinho a caixa, né? O punk utiliza mais essas notas das tônicas que nós falamos, que é a nota principal de cada acorde. É a primeira nota da escala do acorde. Ok? Vamos para mais um estilo aqui. Vamos buscar aqui e ver se consigo acertar. Aqui tá o rock, né? Não, esse é muito feio. Aqui, ó. Aqui já dá pra fazer um exemplo do baixo em linha, né? Daí, essa aqui é utilizando aqui uma escala mais, pegando a ideia do rock and roll, né? Do começo, twist, né? Do boogie-woogie, lá atrás, lá, né?
Então ele já utiliza já uma escala, né? Com quantas notas? 1, 2, 3, 4, 5 notas, né? Ele chega até o sétimo grau, né? Que é a característica dos acordes com sétima, que é utilizado bastante no rock e no blues, né? Vamos para mais um estilo aqui. Vamos ver se eu acho aqui um estilo bacana. Aqui. Vamos ver se eu acho um estilo mais legal. Esse aqui é meio funk, né? Vamos ver jogar ele mais devagar. Meio reggae, né? Vamos lá? Agora passando mais pro reggae, né? Beleza? Aqui um pouquinho do reggae, trazendo um pouquinho, pensando. Vamos ver se a gente acha que sumiu. O country é o seguinte: ele trabalha com dois tempos, ele trabalha com a nota principal do acorde e o seu quinto grau. Bastante, muitas vezes feito dessa forma. Então estamos lá, Dó, né? Fui para Fá, voltei para Dó novamente. Vou para Sol e vou para Dó. Esse é o canto, que trabalha com duas notas. Assim como o samba também trabalha com duas notas, né? Vamos ver se eu acho o samba aqui, vamos ver. Uma coisa pra... Não, né? Não.
jogar aqui um pouquinho. Dá pra ter uma noção, né? Tranquilo. Então, o baixo ele tem o mesmo princípio, ele segue o mesmo princípio melódico harmônico de todos os instrumentos. Então, por exemplo, temos aqui a sua escala principal, né? Que é o modo jônico, aquele sol a sol. As mesmas notas de lá a lá, né? Que é o dórico. Depois o frígio, de si a si. Depois o lídio, de dó a dó. Mixolídio. O eólio. E o lóquio. Então, tudo estou pensando no sol, né? Então esse é o contrabaixo, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre, vou tocar um pouquinho do carrom, beleza? Vamos lá. O Salmão, quanto tempo nós temos? 12 minutos? Bacana, vamos lá. Vamos lá. Então o carrom, né, demonstrando aqui para vocês, tem um instrumento feito de madeira, a construção dele interna. Então ele tem as longarinas que sustentam o peso, né? A gente senta em cima dele, né? E ele tem as lâminas de madeira, muitas vezes compensada. A parte de cima pode ser compensada ou de madeira maciça, depende como o fabricante quer fabricar o instrumento. Ele tá bem baleadão, né? Cansadão já, tá precisando trocar a frente, mas vamos ver se a gente consegue fazer extrair um pouco de som bacana dele. Então ele é um instrumento que praticamente ele substitui a bateria. Então ele tem aqui a parte de baixo é o som grave e a parte de cima é o som mais agudo. Aqui dentro dele tem uma esteirinha metálica. Pode ser uma esteira mesmo daquelas que eles usam nas caixas da bateria, que ficam na pele de trás, que é a pele de resposta. Como tem um pessoal que é bacana, ele utiliza o seguinte, ele colocam cordas de aço, de violão, para dar essa característica, essa propagação aguda do atrito dessas cordas na lâmina de madeira. Então ele deixa um pouco mais agudo. Então aqui um pouco mais grave e aqui mais agudo. Grave, agudo. E a gente consegue fazer um monte de ritmo com esse instrumento bem bacana. A gente consegue acompanhar as pessoas tocando o carrom, pensando na bateria. Então vamos lá, pensar no rock.
pode pensar no rock dos anos 60, né? O twist, né? O... Lá que... o samba. 1 e 2. A gente pode usar, por exemplo, um material que dá para ter um som um pouco mais de caixa, né? Beleza? Então, tem todos esses anteparos. Tem o pessoal que usa, por exemplo, aquelas baquetas, né, que chamam de vassourinha, né, que tem pontas metálicas, né, para fazer um som mais suave aqui na altura da caixa. Então, vamos continuar nos ritmos. Vamos lá pro country, né, que é um ritmo binário. 1 e 2 e... Vamos, por exemplo, pro reggae, né? É um instrumento que dá para fazer a dinâmica também da banda, né? Vamos para os ternários, então? Vamos lá para a Guarânia, né? 1, 2, 3... Vamos para outro ternário, vamos para a valsa, né? Vamos pro blues? Ah, o blues.
Vamos lá? Blues urbano, blues mais antigo. Então, pessoal, chegando aqui ao final do nosso terceiro encontro da Escola de Música Center Music. Espero que todos tenham gostado. Acessem nossas redes sociais, nossa fanpage do Facebook, @Center Music, e o nosso YouTube, que está no endereço Toto Antunes, user Toto Antunes, T-O-T-O-O Antunes, ele está com 2 O no final, beleza? É com muita gratidão, é com muito orgulho que a gente está fazendo esse trabalho. Eu, a Jéssica, aqui o produtor Anselmo, a minha filha como voluntária, que foi o que produziu as vinhetas, das imagens das vinhetas. É com muito orgulho, me despeço desse terceiro encontro e já chamando vocês para o quarto e último encontro do workshop da Escola de Música Center Music. Ressaltando que esse trabalho todo foi feito com recursos da Lei Aldir Blanc, o auxílio emergencial, para nós, os artistas, que fomos diretamente impactados pela pandemia. A minha história foi muito difícil no passado, a perda de alunos e as dificuldades que eu passei, familiares, falecimentos na família, e a gente está aqui sobrevivendo e com muito orgulho apresentando todo esse trabalho da nossa vida inteira para vocês. Muito obrigado a todos que fizeram parte de todo esse trabalho, de toda essa construção. O orgulho que eu tenho de musicalizar as pessoas, de musicalizar principalmente aqui a nossa região, aqui Araçoiaba, Sorocaba, e o objetivo de musicalizar todo mundo, porque a arte ela é um fator preponderante para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. A forma como o ser humano enxerga, sente, percebe o mundo que está à sua volta. E nós fazemos esse trabalho da melhor forma possível, com todo o carinho, com toda a dedicação do fundo do coração. Abraço para vocês, até a próxima. Sintonize os canais das redes sociais aqui do nosso trabalho Center Music. Até o encontro número 4. Obrigado.